A razão de estarmos aqui reunidos é porque nós cremos em um Deus Criador, nós cremos em um Deus que é a razão pela existência humana e de toda a vida. Se você crê que existe um Deus, e Ele é a razão pela qual você existe, e tudo que se vê, você também crê no Filho dele, Jesus Cristo, como nosso Salvador, é a razão pela qual nós estamos aqui hoje, porque nós cremos, e se você crê, você é bem-aventurado. Então eu quero dizer para você que você estar aqui e não está perdendo tempo. O mesmo Deus que te deu a vida, que deu origem ao universo, a todos os seres, Ele tem uma proposta para nós, de uma vida eterna. Por que vida eterna? Porque quando Deus criou o ser humano, Ele criou o homem para viver uma vida com uma relação com Ele eterna. O homem não foi criado para morrer, mas lá no Éden, tinha duas árvores. Uma, que garantiria a eternidade do homem. Ele podia se alimentar de toda a árvore frutífera que tinha no jardim, inclusive da árvore da vida, cujo fruto, as folhas, era de benefício para que ele vivesse eternamente e não morresse. Mas lá também havia uma árvore, que o fruto era proibido, pois o fruto, ele poderia produzir um coração mau na pessoa. Ele ia trazer conhecimento do mal, e o ser humano, a partir daí, com esse conhecimento, ele poderia ser dominado pelo mal. E foi exatamente o que aconteceu. Deus disse: não coma, porque vocês vão morrer. Ou seja, a espiritualidade santa de vocês, a perfeição, essa vida saudável, vocês vão perder. Mas lá também havia um inimigo que se disfarçou em uma serpente, e ele trouxe a seguinte informação. Ele disse para Eva, que era a esposa de Adão, a amiga, a adjuntora que Deus criou para ele, e ela estava meio distraída, e a serpente disse para ela: olha, é verdade que Deus te disse que se você comer deste fruto, você morre? Ela disse: sim, o Senhor ordenou que nem ao menos toquemos nela, pois no dia em que comermos ou tocarmos nela, morreremos. E esta serpente, ou seja, o inimigo nessa serpente, disse para ela: pois eu digo para você que você não morre. Na verdade, você vai ser igual a Deus. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Essa proposta pareceu muito atrativa para Eva, porque a ideia de ser parecida com o Criador e não morrer, trouxe aquela curiosidade. Ela foi, tocou, comeu, e viu que nada aconteceu, e levou para o seu marido, e ambos comeram, e a partir desse momento eles foram abertos os olhos deles para o lado do mal, ou seja, eles começaram a ver coisas que até então eles não tinham observado. A partir daí veio um sentimento muito profundo de vergonha e arrependimento no coração do casal. E por causa dessa desobediência, o mal, ele deu origem ao pecado, e o pecado deu origem à morte. E o ser humano agora perdeu aquele acesso à árvore da vida, e por conta de ter perdido o acesso à árvore da vida, ele também ficou dependente, na verdade não dependente, ele ficou agora refém da morte. Porque sem o acesso à árvore da vida, ele estava condenado à morte. Ok? O pecado levou o homem à maldição da morte, por causa da desobediência. E nós temos estudado aqui, mostrado para as pessoas, que ao longo da história, Deus requer uma condição para que nós possamos reter dele todas as bênçãos: a obediência. Mas a obediência de quê? A obediência daquilo que pode nos trazer e fazer mal, porque sempre Deus está mostrando para vocês: olha, não façam isso, porque isto vai produzir algo ruim em você. Não é Deus que nos castiga, mas as nossas atitudes têm consequência, por causa da maldade. Deus nos adverte, nos alerta, mostra o perigo, e a gente vai e faz o contrário, e acabamos caindo no erro. E é lógico que toda ação tem a sua reação.
Todo pecado tem a sua consequência. Por isso Deus estabeleceu uma lei para o seu povo. Que lei é essa? Lei entre o amor entre Deus e o homem e o seu próximo. Deus estabeleceu uma lei e disse: olha, se vocês seguirem isso aqui, vocês vão viver uma vida próspera. Vocês vão ser restaurados. Você devota o seu amor a Deus e você tem uma relação de harmonia, de paz e de amor com o seu próximo. Por isso Deus estabeleceu a sua lei. Seguindo essa orientação, é claro que a humanidade estaria dentro de um contexto muito melhor, feliz. Primeiro, estava sempre abençoado por Deus, os livrando de todo o mal. Uma pessoa que tem um respeito, tem uma consideração por Deus e para o próximo, ele não age de forma inerente ao próximo. Ele não mata, ele não rouba, ele não briga, ele não levanta falso testemunho, ele não cobiça, ok? Os filhos são respeitosos a pais e mães. Por quê? Porque eles obedecem, honram a Deus. Os primeiros 4 mandamentos trata-se de você honrar a Deus. Primeiro, tendo Ele como único Deus. Segundo, não se prostrando diante de deuses criado pelo homem ou a figura do que tem debaixo da terra, sobre a terra, ok? E outra, você não precisa estar expondo ou criando confusões ou questões usando o nome de Deus, que é o 3º mandamento. E o 4º, é claro, é um memorial da criação. Quando Deus criou todas as coisas para o homem, Ele criou algo mais ainda para o homem. Após criar o homem, Ele criou um dia para descanso, para comunhão, para avaliação, para uma relação íntima com Deus e com o próximo. Por isso Ele instituiu o sábado como um memorial. Ele começa dizendo assim: lembre-se do dia do sábado para o santificar, para vocês guardar, pois eu o abençoei e santifiquei esse dia. Aí depois o Senhor vem falando sobre como nós podemos ter uma relação com o próximo. Ele diz: honre seu pai e sua mãe. Ele diz: não matem, não furtem. Ele diz: não cobicem, não falem falso testemunho. Ele disse: não adulterem. Ok? Então essa é uma lei moral, lei do amor que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos ter uma vida com relação a Ele e com o próximo. Se a humanidade tivesse essa visão e obedecesse, com certeza nós estaríamos muito melhor. Sim ou não? Então, amigos, veja bem, a intenção aqui é que vocês aprendam a vontade de Deus escrita, porque antigamente Deus falava por meio dos seus profetas. Ele trazia a mensagem através de um profeta e essa mensagem era distribuída. Hoje Deus fala conosco através da sua palavra. A revelação de Deus está revelada e escrita para nós. Enquanto muitos vão procurar revelações aí místicas ou fruto da imaginação ou até mesmo da vaidade humana, Deus tem uma palavra revelada para nós aqui. Toda a instrução que é necessária para nós termos um comportamento, uma convivência, uma relação, uma vida social, está escrita aqui como fazê-lo. O problema é que nós ignoramos a palavra de Deus. Tratamos a Bíblia como apenas um mero livro, mas não é um livro apenas comum. É uma pequena biblioteca. Ok? É um conjunto de livros aqui, amigos. Veja bem, aqui nós temos um conjunto de livros, 66 livros. A Bíblia é conhecida como pequena biblioteca. A palavra grega para Bíblia é biblos, ou seja, pequena biblioteca. Foi escrita em um período de 1600 anos, por praticamente 40 autores diferentes. E Deus a inspirou, o Espírito Santo a inspirou. E nós falamos aqui que é necessário nós termos o Espírito Santo, porque sem Ele nós ficamos sem direção, não temos domínio. Nós falamos ontem sobre os frutos do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. O mal passou a dominar o homem como ele desobedeceu lá. Ok? Então, de lá para cá a humanidade tem sido dominada, o egoísmo, o orgulho, a avareza, a violência, ok? Outros aspectos que têm dominado a mente e o coração humano ao ponto dele desfavorecer outras pessoas. Nós falamos de guerras, nós falamos sobre aquilo que antecederia a vinda aqui, ou seja, os acontecimentos que aconteceriam.
ou que aconteceria a pré-vinda de Cristo. Jesus falou sobre terremotos, guerras, casamentos, dando e casando, e tudo isso nós estamos vivendo. Rumores de guerras, fome, tudo isso é fruto do quê? Da falta de domínio do homem e o mal presente que o tem escravizado. Nós falamos sobre escravizar, ou sobre estar sendo mantido como um refém, um grande sequestro, o sequestro de um planeta, quando a humanidade está sendo mantida como refém, presa pelo mal que o domina e não deixa ele escapar. Por isso nós temos visto tantos jovens, tantas pessoas, tantas famílias sendo destruídas por causa dos vícios. Não mais agora tão distante, nós estamos vendo aí os jovens sendo aliciados pela ideia da ostentação, do dinheiro fácil, do êxtase eminente através do uso das drogas. A pornografia, a sexualidade é totalmente aí exposta, e isso está num contexto de normalidade, enquanto muitos estão sofrendo por causa dessas coisas. Então nossa intenção aqui sempre foi trazer uma alerta para você, mas também um contexto de decisão, de fazer uma convenção ou tomar uma atitude de rever os seus conceitos e o que de fato você espera para a sua vida, porque nós temos aqui, nós sabemos que nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, então nós temos que se preparar para que quando a gente estiver numa idade já onde nós começamos a precisar, porque tem gente que diz que não precisa do outro, né? Mas vai chegar um tempo que você vai precisar, ou então tu morre sozinho, abandonado. Então nós temos que ter essa visão, e a palavra de Deus, ela nos ajuda a ter uma vida tranquila e apoiada, primeiro por Deus, e segundo que Deus usa as pessoas, para que você combata o seu bom combate, guarde sua fé e acabe sua carreira e alcance a vitória em meio de Jesus Cristo. Amém? Nós trouxemos aqui muitos assuntos importantes para nós. Falamos sobre o período do fim. O que vai acontecer quando Cristo vir? A palavra de Deus nos mostra que acontecerá o período de 1000 anos em que Satanás estará preso nesta terra assolada, sem vida. Os vivos em Cristo, ou seja, os mortos em Cristo, de todas as épocas, desde Adão para cá, que quando Cristo vier, esses ressuscitarão primeiro. Os vivos que ficarem, que estão em Cristo, serão arrebatados junto com eles, encontrar-se-ão com o seu Cristo nos ares. E no período de 1000 anos, estarão eles reinando com Cristo na Jerusalém, que está pronta para descer. Enquanto isso, os vivos que não foram arrebatados morrerão, e os mortos de lá para cá, que nunca tiveram uma vida com Deus ou com o seu Cristo, continuarão mortos. Passados esses 1000 anos, aí esses mortos, junto com os vivos que morreram, eles ressuscitarão. Aí Satanás estará pronto, livre para poder enganar as nações. Ele vai junto àquele exército que a Bíblia diz que é igual a areia do mar, e ele parte para tentar sitiar a cidade santa. Aí Deus lança fogo eterno, destrói Satanás, destrói a morte, destrói seus anjos e todos esses também que ressuscitaram para morrer. A Bíblia fala de uma ressurreição, ok? Para você entender que se a Bíblia está falando que haverá uma ressurreição, você logo entende que quem morre com Cristo já não está direto no céu, porque se já estivesse direto no céu, não precisava ressuscitar. Você entendeu isso? Então nós falamos sobre a morte. Para onde vão os mortos? A Bíblia diz que os mortos, é claro, vão ser enterrados, e estando enterrados, eles não têm parte nenhuma nesse plano. O espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus, mas a matéria, a alma, ela só fica lá enterrada, até o dia em que soar a trombeta e Jesus vir, aí sim ressuscitarão. Ok? Nesse meio tempo, morto nenhum tem parte nenhuma aqui. Ele não pode ouvir você, ele não pode expressar sentimento nenhum, ele não sai de lá para vir aparecer para você. Mas e os fantasmas? Esses aí são figuras satânicas, ou seja, Satanás se fazendo ou se disfarçando para tentar perturbar sua mente, porque a Bíblia diz que ele tem poder para isso, e ele fez isso inúmeras vezes. Ele apareceu na fisionomia da cobra, ele apareceu na imagem de um anjo de luz para tentar Jesus. Então
Então a Bíblia dá esse respaldo. Lembrando que tudo isso é o que a Bíblia diz. Hoje, vamos falar sobre o fechamento desta porta. A porta da graça. O que é graça? Você vai aprender aqui. Ah, não é minha vizinha lá, o nome dela é Graça, não. Pode até ser. Mas o sentido original da graça, nós vamos aprender aqui, ok? Então fique atento, irmãos. Nós estamos finalizando esse curso aqui, mas ele não vai acabar aqui, não. Terminou aqui, vocês que já estão com a fichinha, vocês que eu vou preencher a fichinha, vocês vão continuar estudando com a classe nova chamada Crescendo em Cristo. Vocês já têm um conhecimento, vocês vão conhecer mais ainda. Ok? Nós vamos ter muita coisa boa para vocês. Vamos lá. Olha só. João capítulo 10, você pode abrir sua Bíblia aí, versículo 7 e 9, nós vamos ver um texto bíblico falando sobre porta. João está no Novo Testamento, ok? Capítulo de número 10, eu vou dizer para você o número da página aí, é a página de número... Começa na página de número 1003 e vai para seguir da página 1004. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Para a gente iniciar. O tema é o fechamento da porta da graça, ok? Ou seja, vai haver um dia em que a porta da graça vai se fechar. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá. Diz assim, versículo de número 7. Então, Jesus disse mais uma vez, em verdade lhe digo que eu sou a porta. Jesus está dizendo que ele é o quê? Vamos lá, digam alto. A porta, muito bem. Ele diz, a porta das ovelhas. Quem são as ovelhas? Somos nós. Aí ele diz, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Aí no versículo 9 ele diz mais uma vez, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Quem entrar por ele vai ser o quê? Salvo. Vocês são inteligentes. Além de ser salvo, esse entrará, sairá e achará pastagem quer dizer a mesma coisa quando ele diz assim, ó, eis que eu vos dou vida e a dou em abundância. Ou seja, entrar e sair é uma ideia de liberdade que você tem agora de viver uma vida saudável, abundante. Porque veja bem, amigos, quando você trabalha, você recebe seu dinheiro e você é uma pessoa cristã, tu não vai deixar teu dinheiro no bar, tu não vai deixar teu dinheiro na boca, tu não vai pegar e gastar com o que não interessa. Você vai gastar o seu dinheiro com o que é pão e, é claro, com o lazer da tua família, sim ou não? Então vamos lá. Então Jesus está dizendo assim, eu sou a porta. E sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram ouvir antes de mim, ou que não praticam a verdade, são ladrão, mentirosos, salteadores. Por que salteadores? Porque pulam o muro, ok? Mas as suas ovelhas, as ovelhas de Jesus, não os deram ouvido, ok? Então Jesus é o quê? A porta. Fique atento, meninos, eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, ó. Se você responder, eu vou dar uma benção aqui para vocês, vamos lá. Então Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então é interessante que ele está dizendo, se entrar por ele, vai ser o quê? Salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Vamos lá. Jesus é a porta. Só podemos entrar no céu através de... Então Jesus é a porta para dar essa entrada onde? No céu, ou no reino eterno de nosso Senhor. Outra coisa aqui, ó. Graça é o quê? Um dom ou porque a palavra dom significa presente, ou seja, a graça é um presente dado a quem não merece, ou pode ser um favor também a quem não merece. Então, Jesus é a graça. Então, Jesus, ele é o quê? Um presente de Deus para quem? Para nós pecadores que não merecemos. Então, graça é um dom imerecido, um favor de Deus a quem não merece. Então, graça é um presente. Qual foi o maior presente que Deus nos deu? Acabei de falar aí. Sim, graça é um presente. E qual foi o maior presente que Deus nos deu? A vida. A vida é um presente, mas
A vida, sem esse dom, ela está limitada. Agora, com o dom que eu estou perguntando aqui, qual foi o maior presente? Sem esse presente, ela é limitada. Veja bem, a vida é um presente, mas ela é limitada. Sem esse presente a qual eu quero que vocês respondam. Qual foi o maior presente que Jesus nos deu, que Deus nos deu? Olha aqui, ó. Jesus. Veja bem, a vida é um presente dado por Deus. Quando Deus fez assim, ó, aí o homem passou a viver, sim ou não? Porque até então ele era só um molde de terra, de barro. Mas quando ele sopra, aí ele tem vida. Aí ele passa a ser uma alma vivente. Ou seja, veja bem a diferença. Vou voltar lá no início, ó. Deus criou o homem, soprou em sua narina e ele passa a ser. Deus não criou o homem e ele tinha lá um espírito e depois uma alma, não. Deus criou, soprou e ele passou a ser. Então ele não tem uma alma, ele é uma alma. Ok? Então assim, ó, a graça é um presente de Deus para nós. E qual foi o maior presente que Deus nos deu? Jesus, porque Jesus é o presente de Deus para nós. Ele nos deu a vida, aí nós perdemos ela lá no Éden. Aí Deus vai nos presentear com Cristo, porque agora através dele nós podemos ter a vida novamente. Entendeu? Vamos lá. Cristo é a graça de Deus, ou seja, o presente de Deus para nós. O dom a quem não merecia, eu e você. Eu posso dizer com toda a propriedade que eu não merecia mesmo, não. Não é nem porque eu nasci já corrompido pelo pecado, não. É porque eu vivi dentro do pecado, fazendo só o que não presta, longe de Deus, aborrecendo a Deus, o meu próximo, minha família, todo mundo. Mas a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque Deus, ele não tem prazer na morte do ser humano. Ele quer que todos sejam salvos. Todavia, ele não é conivente com o seu pecado. Todo pecado tem consequência. Ok? As pessoas estão se divertindo, elas têm livre-arbítrio. A Bíblia diz, olha, você tem livre-arbítrio, você pode fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas lhe convêm. Tem gente que vai encher a cara de cachaça aí, vai pegar o veículo e não vai achar o que fazer, vai ficar perambulando feito doido aí. De repente ele se mata sem saber. Ou seja, porque não mediu os limites para as suas ações. Então, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ok? Então, Jesus é a porta, ele é o presente de Deus para nós. Jesus é a graça. Quem entendeu, diga amém. Vocês lembram o tema da nossa mensagem hoje? Fala. O fechamento da porta da graça. Vocês prestaram atenção? Jesus é a porta, ele é a graça. Então nós estamos falando aqui que vai haver o quê? Um tempo que vai se fechar. Então por isso que nós temos que estar atentos. Primeiro eu estou mostrando para vocês quem é Jesus, o que ele representa, o que ele quer, mas o que vai acontecer. Sempre foi a nossa questão. E é o que a Bíblia sempre nos mostra. O caminho, mas ela mostra também o outro caminho. Você escolhe. Se Cristo é a porta e a graça, então podemos dizer que enquanto ele estiver intercedendo por nós, diante de Deus, a porta da graça está o quê? Por que intercedendo? Porque Jesus pagou o preço por nós, logo nós pertencemos a ele. Ok? Então se pertencemos a ele, ele vai estar sempre intercedendo em nosso favor, uma vez que nós recorremos à sua ajuda. Abre a tua boca e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor vai interceder por você. Todavia, ele vai entender se você quer de fato que ele mantenha essa bênção sobre você. Porque se você agiu só por uma emoção e se esqueceu, você vai perder a bênção. Quem entendeu, diga amém. Se você está aqui, mas não está, você pode perder a bênção. Por isso que eu pergunto aqui, quem não está aqui, diga eu. Aí sempre tem um lá desorientado, diz, de fato, o corpo está, mas a mente não está. O interesse não está em aprender, está apenas em passar o tempo. Entendeu? Então não deixe que ninguém tire tua bênção. Quem não quer, não quer, mas quem quer vai ser abençoado. Ok? Então veja bem, se Cristo é a porta da graça, então podemos dizer que enquanto ele estiver intercedendo, porque ninguém pode chegar a Deus a não ser por Cristo. E Cristo está diante de quem? De Deus. Então se Deus intercede por nós, existe outro meio pelo qual nós podemos chegar a Deus, a não ser por Cristo? Sim ou não? Existe? E por que as pessoas estão recorrendo a outros meios para chegar a Deus? Elas estão sendo enganadas. São.
A Bíblia diz: ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Jesus disse isso. E nós estamos aprendendo aqui que isso é verdade. Então Jesus, ele é a porta, como nós vimos aqui. E ele é a graça, ou seja, o presente de Deus para nós. Isto é um presente para quem não merece, que somos nós. E esta porta ainda está o quê? Aberta. Mas haverá um dia em que ela vai o quê? Se fechar. Então, enquanto essa porta estiver aberta, isso quer dizer que nós temos acesso a Deus por meio de Jesus. Mas haverá um dia em que nós não mais chegaremos a Cristo. Se não tiverem dentro da igreja, no final não vão participar do sorteio, tá bom? Vamos lá. Quantas vezes você perdeu a hora ou perdeu um compromisso? Pense aqui comigo. Já perdeu o trem, um ônibus, um avião? Tá. Vou me concentrar aqui. Quantas vezes você já perdeu a hora de algum compromisso? Alguém já perdeu aqui? Muitas, né? Então imagine comigo. Qual é a sensação de chegar em um lugar e a porta está fechada? Extremamente o quê? Frustrante. Chato. Chega a ser até desesperadores, né? Eu vi um vídeo agora esses dias aí, uns meninos lá querendo fazer a prova do Enem, mas chegou atrasado e um desespero. Passaram o tempo todo, por alguma ocasião chegaram atrasados. Às vezes a gente sai daqui no posto de saúde para fazer um exame, chega lá, acabou as fichas. Então acordou, já foi um sacrifício para ir, foi outro, gastou dinheiro, chegou lá, não dá mais. Entre outras coisas, então chegar atrasado em algum lugar é extremamente frustrante e desesperador. Sim ou não? Sim. Se nós sabemos que isso é de fato muito ruim, quando alguém chegar ou procurar esta porta que hoje está aberta e ela já estiver fechada, aí, se nós achamos frustrante, desesperador, vai ser extremamente, você pode elevar isso aí a 1 milhão de vezes mais. Porque você vai fazer, lembra da arca de Noé? Né, o povo zombava, mas quando Deus fechou a porta, aí o povo foi bater lá, meu amigo. Vamos lá. Quando a obra de investigação se encerrar, examinados e decididos os casos dos que em todos os séculos professam ser seguidores de Cristo. Nós estamos falando de uma obra investigativa. Ok? Aí, examinado, encerrada essa obra, e decidido os casos dos que em todos os séculos professam ser de Cristo. O que significa essa obra investigativa? Ou seja, a Bíblia diz que pelas nossas palavras, né, e as palavras frívolas, o nosso corpo, nós também vamos ser pré-julgados sobre isso aí. Estamos sendo avaliados sobre isso aí. Está escrito, amanhã você vai aprender aqui os livros que estão no céu. Está registrado tudo isso aí. Ok? A Bíblia também, através dessa obra investigativa, significa que nós estamos sendo analisados. Nós temos escolha, ok? E à medida que nós escolhemos, está anotado lá o que você escolheu, ok? Algumas dessas coisas, elas vão servir para o teu benefício, outras para ser contra você. Mas lembrando que todas estas situações têm a ver com as nossas escolhas, ok? Nós temos livre-arbítrio, sempre vai ter uma opção entre o certo e o errado, sempre vai ter uma opção entre do que é bom e do que é ruim. A questão é o que você quer escolher, ok? Aí a Bíblia diz que quando a obra da investigação se encerrar, examinado e decidido os casos dos que em todos os séculos professam ser seguidores de Cristo, ou seja, você que é um seguidor de Cristo, você está sendo também avaliado, ok? Você vai passar por um grande tribunal e nós vamos ver isso aqui também na questão dos livros, ok? Então, e somente então, encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia e o destino de todos estará cerrado. Estará decidido. Então, enquanto essa porta está aberta, nós, os cristãos, você que está chegando, o Senhor está avaliando a tua causa. Aqueles que se levantam contra ti, as perseguições que você tem que suportar, as muitas vezes que você teve que abrir mão de certas coisas para ser fiel a Deus, isso tudo está sendo analisado. As pessoas que se levantam para bater de frente, te condenar, te apontar, Deus está analisando sua causa. E quando Ele acabar essa análise toda, aí o Senhor vai fechar a porta da graça, o destino de todos vai estar selado. Quem entendeu, diga amém. Vamos lá.
No Éden, Adão e Eva, do Gênesis 3,15. A graça salvadora foi oferecida e o ser humano, depois que o ser humano caiu em pecado. Aqui o texto vai falar sobre exatamente isso aí, ó. Vamos lá no primeiro livro da Bíblia. 3,15. Página de número 4. Contrário? Posso ler? Primeiro livro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e os descendentes dela. Este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ok? Então nós vemos aqui que lá no Éden houve ali uma consequência por causa do pecado de Adão. Ok? Eles perderam a sua relação com Deus, mas Deus ia levantar uma descendência para a mulher. Ok? Isso fala também, quando nós ouvimos mulher na Bíblia, nós temos a referência que Deus está falando da igreja, porque a igreja é a esposa. Ok? Então, como está falando de descendência, lógico que a palavra está se direcionada a Eva, mas está falando de sua descendência. Ok? Porque eles são nossos primeiros pais. Então aí haverá o quê? Uma guerra entre as descendentes da serpente, que são os descendentes do diabo, aqueles que vivem na prática do pecado, e a descendente da mulher, que é os que vão ser salvos por Cristo através da fé em Jesus Cristo, porque através da descendência dela é que veio o Salvador. Ok? Vamos lá. Aí a graça salvadora foi oferecida depois que o ser humano caiu, porque da descendência da mulher veio o Salvador. Deus ofereceu a sua graça. Ele enviou um presente para que nós que estávamos condenados pelo pecado pudéssemos ter uma oportunidade de ser salvos através do descendente da mulher, que é Jesus. Quem creu, quem entendeu, diga amém. Você entendeu? Vamos lá. Olha só. Ainda no capítulo 3, agora no versículo 15, aliás, do versículo 23 e 24 diz assim, ó: por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra que havia sido tomada. E depois de lançado fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, Deus ofereceu a graça que foi oferecida a nós, o ser humano que ia cair no pecado. Aí Deus lançou fora o homem de lá, né? Isso aqui foi a consequência do pecado do homem. Ele perdeu o acesso à árvore da vida, porque havia lá um anjo, né, impedindo que qualquer um pudesse passar lá. Porque Deus disse: o meu espírito não vai contender com o homem. Ou seja, já pensou o ser humano caído agora, extremamente mal, vivendo eternamente?